Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveller e hoje nós vamos estar falando sobre força. Então, vamos lá. Queridos, o que nós vamos ver hoje? Não é um subjetivo de aula. Relembrar o conceito de inércia, conceituar a grandeza física força e expressar matematicamente o que é força. Beleza? Então, para nós começarmos essa conversa, essa aula aqui, veja a situação-problema. Uma espaçonave foi designada para a missão de decolar da superfície da Terra e pousar na superfície de Marte, para estudos científicos. No meio do seu trajeto, os motores foram desligados. O que ocorrerá com a nave? Bem, é uma questão interessante, né? Se vocês já viram em filmes, tudo mais, tu percebe que muitas vezes os motores eles são desligados. Será que isso é coisa de filme ou realmente é algo que existe? Né? Nós vamos estudar e entender que pode existir conceito físico atrás disso. Buenas. Então, para a gente poder começar essa história aqui, nós vamos ter que lembrar do conceito de inércia, né? Relembrando a situação do passageiro dentro do ônibus, que a gente viu em aulas anteriores, como o passageiro não faz parte do veículo, quando uma força externa é aplicada sobre o ônibus, o passageiro tende a permanecer no seu estado de movimento. Ou seja, se o corpo em movimento tende a permanecer em movimento, né, o corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Só dando uma melhorada nessa definição aqui, a ideia é o seguinte: se o ônibus está a 60 km por hora, a pessoa também está a 60 km por hora. Certo? E no momento que existe uma frenagem, por exemplo, que é uma força externa que atua sobre o ônibus, mas não sobre a pessoa, a tua tendência é continuar aquele movimento. Lembrando que daqui a um tempo o Newton ele irá redefinir um pouquinho melhor esse conceito, falando em que não é qualquer movimento, é um movimento retilíneo e uniforme. Certo? Então a gente tem essa coisa de falar muitas vezes, permanece movimento, mas existe vários tipos de movimento. Então, é um movimento retilíneo e uniforme. Certo? Então, que está em repouso, permanece em repouso, beleza. E que está em movimento retilíneo e uniforme. Ok? Essa tendência de manter esse estado de movimento, nós chamamos de inércia. Né? Então, voltando à questão da nave espacial, existe uma primeira impressão de que a nave espacial irá cessar o seu movimento, caso os motores sejam desligados. No entanto, no espaço sideral não há atrito. Segundo a lei da inércia, a tendência da nave é continuar o seu movimento indefinidamente. As naves que exploram a Lua na década de 60 utilizaram esse recurso para poder economizar combustível. Ou seja, a maior quantidade de combustível que você gasta é para poder sair da Terra, né? Atingir uma velocidade de cruzeiro, e a partir disso você deixa a primeira lei de Newton ser o piloto da espaçonave. A real é essa, né? Qualquer movimentação que você precise, aí você vai precisar de um agente externo, que é esse cara aqui, a força. Então, nas situações relatadas, a presença ou ausência de forças determina como será dado o movimento de um objeto ao longo do tempo. Assim, podemos definir força como uma grandeza física vetorial capaz de alterar o estado do movimento, ou seja, da inércia do corpo. Ou seja, lembre-se que a gente falou aqui que a tendência dos objetos é permanecer no seu estado que ele se encontra, ou seja, se está em movimento, tendência de manter com velocidade constante, uma trajetória reta, e se está em repouso, tende a permanecer parado. Se eu quero sair dessa situação, eu preciso de uma força. Então vejam, se eu estou parado, quero entrar em movimento, é óbvio, é muito mais fácil você ver que você tem que empurrar. Agora, por exemplo, se você fazer uma curva, como é que funcionaria? Né? Você precisa de uma força também. Porque por mais que você mantenha a velocidade constante, você precisa ter uma força que faça com que ele mude a trajetória. Ou seja, o fato de eu mudar a trajetória, eu já estou saindo daquela condição de movimento retilíneo uniforme. Certo? Então, toda vez que eu promover uma mudança na direção e ou no sentido ou e ou no módulo, existe atuação de uma força, ok? Então é o caso que você está vendo aqui do cara empurrando o carro, certo? Então, para a gente poder entender um pouquinho melhor essa história, a força é definida matematicamente como uma taxa de variação da quantidade de movimento de um corpo ao longo do tempo. Então eu posso definir essa força como F é igual
A variação da quantidade de movimento sobre o tempo. Ou seja, quanto mais rápido eu faço essa variação, mais força eu preciso ter. Então esse F representa, que representa a força Newton, representa pela letra N, a variação da quantidade de movimento, que é o Q final menos Q inicial, que a gente viu em aulas anteriores, que seria o quilograma por metro por segundo, e o ΔT é o famoso tempo, intervalo de tempo medidos em segundos. Analisando aqui, nós podemos fazer algumas considerações. A primeira delas é você trabalhar com a massa constante. Normalmente, a maioria das coisas acontece isso, né? Você tem lá em que a variação da massa ela é muito pequena ou praticamente você trabalha sempre com a massa constante, né? Um veículo se deslocando, aquela coisa toda, você pode utilizar com a ideia da massa constante. Fazendo isso, você pode remodelar essa fórmula, que seria o famoso F igual m vezes A. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, certo? Aí você fala assim, tá, mas existe coisas que mudam a massa ao longo do tempo? Sim, o próprio foguete, né? Então, como praticamente 90% do foguete, o peso dele é combustível, né? A hora que acaba o combustível, a massa dele ficou muito maior, né? Então, isso faz com que você tenha essa jogada. Alguns casos extremos, como por exemplo, Fórmula 1, se você já assistiu algum dia uma Fórmula 1, você sabe que os carros eles tendem a ganhar segundinhos a mais, ou às vezes centésimos de segundo a mais, pelo fato de ele estar com o tanque mais vazio, certo? Então, isso tudo é relacionado com a ideia da inércia. Bem, então, essa equação que eu mostrei para vocês, ela é conhecida como a segunda lei de Newton, ou chamado princípio fundamental da dinâmica. Caso várias forças sejam aplicadas a esse corpo, podemos obter uma força resultante sobre ele a partir da soma vetorial, que nós vimos isso em um momento oportuno aí. Bem, para a gente dar uma retomada sobre a soma vetorial, eu fiz aqui aquilo que é o nosso arroz e feijão, né? Aquilo que é o mais comum das atividades, que é você trabalhar com vetores que eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, tem a mesma direção em sentidos opostos e normalmente quando ele utiliza a ideia do ortogonal, ou seja, 90 graus. Então acompanha aqui comigo o slide. Então nesse primeiro caso aqui, eu tenho um objeto que ele está sob a atuação de duas forças, F1 e F2. Então, eu simplesmente vou fazer a soma literal, né? A soma dos seus valores, ou seja, a força resultante vai ser a soma do módulo da primeira força com o módulo da segunda força. Se eu tiver, por exemplo, essa ideia aqui, ó, em que você tem a mesma força, melhor dizendo, forças na mesma direção, mas sentidos opostos, eu vou fazer uma menos a outra. Certo? Então, eu vou pegar o módulo da primeira menos o módulo da segunda, certo? E se eu tiver, por exemplo, a ideia de ortogonal, ou seja, eu tenho aqui a ideia da cruz, né? 90 graus. Um está, por exemplo, puxando na horizontal para a direita e outro puxando para na vertical para cima, e a resultante disso eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, né? Que a gente viu lá sobre a parte das leis do cosseno, paralelogramo e tudo mais. Então ficaria força resultante ao quadrado igual F1 ao quadrado mais o F2 ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Esse aqui é o nosso arroz e feijão. Vou dar mais uma relembradinha aqui, ó. Então se eu tiver forças na mesma direção e o mesmo sentido, eu só somo, como está representado aqui no slide. Se eu tiver forças ortogonais, a resultante, o gráfico dela é uma diagonal dessas duas forças. E a resultante, né, eu posso calcular através do teorema de Pitágoras. Agora, se eu não tiver, né, um caso mais complexo, se eu não tiver um ângulo de 90 graus, eu posso me agarrar aqui com a lei dos cossenos. Né? Então, lembre-se que a lei de cossenos ela é geralzona, ela faz praticamente para todos os cálculos. Beleza? Então, vamos lá. Bem, eu quero agora resolver aqui com vocês uma atividade, certo? Então acompanhem comigo aqui no vídeo. O dono de um cachorro exerce uma força sobre uma corda que está presa à coleira do seu animal. O cachorro, por sua vez, resiste ao movimento, fazendo uma força contrária ao do seu dono, conforme mostra o desenho. Né? Parece os meus lá de casa, fazem a mesma coisa. Considerando que a força que o cidadão está fazendo aqui, que é o F1, que está apontando na horizontal para a direita, é de 50 newtons, e F2, que é a força do dog aqui,
que seria de 10 newtons, que está apontando na mesma direção, mas para a esquerda, qual é a força resultante sobre a coleira do cachorro? Desconsidere atritos do cachorro com o chão e outras cositas mais aqui. Então, desprezar forças que estejam externas a esse exercício, beleza? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem resolver isso e daqui a pouco a gente volta para discutir. E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Ah, é fácil, né? Isso aqui era bem de boa, é o famoso
comendo na chupeta aqui. Cara, bem tranquilinho, né? Então, olha aqui, ó. Então, pegando a figurinha que nós temos, né? Nós estamos aqui com a consideração que o dono está fazendo uma força de 50, o cachorro está fazendo uma força de resistiva de 10. Então, nesse caso, é muito simples. Você vai utilizar aquela primeira regrinha que a gente fez, né? Os dois estão na mesma direção, mas sentidos opostos. Eu sei que para vocês é muito complicado vocês entenderem a ideia de sentido e direção, porque quando você fala algo para a direita, você já entende que muitas vezes isso é horizontal, né? Se eu falo para cima, você vai entender que automaticamente é vertical. Mas aqui nós precisamos definir isso de maneira bem clara. Então você vai perceber que eu vou estar falando bastante em direção e sentido. Por quê? Eu posso, por exemplo, dizer para vocês que eu tenho uma direção horizontal, como é o caso da figura aqui que você está vendo, certo? A imagem que você está vendo ali, as duas forças têm a mesma direção. Mas eu não estou dizendo um sentido para essa, eu só digo que elas são horizontais, certo? Então a ideia da direção é você tirar o conceito do sentido, certo? Então essa que é a jogada. E assim, a gente consegue perceber que eles têm sentidos opostos, né? Então por isso você vai fazer uma soma vetorial disto. Então nesse caso, né, a soma vetorial adequada é você fazer a subtração destes. Ou seja, 50 que o dono está fazendo menos 10, que é o que o cachorro resiste, a força resultante ela é 40 newtons. Beleza? Tranquilo? Bem de boa, né? Então, o que a gente pode entender disso? Que o cachorro, né, ele se deslocará perto do seu dono. Então vejam que a resultante, neste caso, ela me implica numa ação, que é o cachorro chegar perto do dono, né, mesmo ele fazendo uma força resistiva disso. Bem, eu vou fazer com vocês uma outra atividade aqui. Devido a uma pane elétrica, um automóvel necessitou ser empurrado, conforme mostra a figura. Eu conheço muito bem isso, né? Meu carro, inclusive, aconteceu isso semana passada. O que acontece? Vejam, né? Ele pergunta o seguinte: qual é a força resultante sobre o veículo? E a segunda pergunta: o automóvel se deslocará? Você tem que justificar. Então veja, o que acontece, né? Você tem aqui duas forças apontadas. São três forças, na verdade, horizontais, certo? Na mesma direção. Mas o que você percebe? Que uma força de 75 newtons está para a direita, a segunda força de 395 newtons também está para a direita, e existe uma força de atrito, provavelmente feita pelo próprio veículo, de 560 newtons para a esquerda. Então, minha pergunta é, qual é a resultante disto? E B, se o carro, neste caso, ele irá se locomover. E justificando a resposta. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem resolver isso e daqui a pouco a gente volta para discutir.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Espero que sim, né? É um exercício relativamente simples. O segredo é você só organizar as informações aqui de maneira adequada. Bem, então vamos lá. Então a resolução neste caso. A primeira pergunta é qual é a força resultante sobre o veículo. Então eu vou identificar cada uma delas aqui, ó. Eu vou dizer que o F1 é o de 75 newtons, o F2 é de 395 newtons e o F3 eu chamei de o de 560 newtons. Relembrando, né? O F1 é de 275 newtons para a direita, todas as forças são horizontais, tá? Só para ficar claro. Então F1 275, F2 395 e F3 560, ok? A de 560 está apontando para a esquerda e as outras duas para a direita. E a minha pergunta é qual a força resultante? Vou realizar a soma vetorial. Vejam que aqui, nessa fórmula da soma vetorial, eu não estou dizendo negativo, positivo, nada disso, porque aqui eu estou trabalhando com vetor. Mas se você for analisar, né, a parte de módulo, o que me interessa? O módulo da força resultante ele vai ser o módulo do F1 mais o módulo do F2 menos o módulo do F3. Certo? E aí, se você fizer a substituição desse valor, tu vai ter o seguinte: força resultante é igual a 275 mais 395 menos 560, ou seja, 110 newton. Certo? Então, você perceba que, por mais que os dois sujeitos eles não façam uma força tão grande quanto a individual, né? Tanto a força de atrito, mas a soma dessas supera essa força de atrito, ou seja, tem uma força de 110 newtons. E a minha pergunta é se o carro irá se deslocar. A justificativa é sim, porque a soma das forças que as pessoas exercem sobre o automóvel é maior do que a força de atrito do carro com o chão. Beleza? Tranquilidade? Então, o que vimos hoje? Revisamos o conceito de inércia, que é aquela tendência dos corpos de permanecer no seu estado, né? Ou seja, que está em repouso, permanece em repouso, que está em movimento, tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Retomamos os conceitos de vetores e quantidade de movimento. Então, nós falamos aqui como a força como um agente que causa a mudança, ela causa a variação da quantidade de movimento. E 3, definimos a força a partir da segunda lei de Newton, ok? Está aqui as nossas referências. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês revisem essa aula e nos encontramos num próximo momento. Até mais!